Os novos aí nos ministérios, né? Fez efeito aí as palavras, né? Glória a Deus, muita gente nova no diaconato, na mídia, em todas as áreas aí. E tem os outros grupos que vão começar os trabalhos ainda. E você vai se inserir, você vai se colocar a trabalho em nome de Jesus, porque você é uma igreja em ação. Diga comigo, nós somos uma igreja em ação e em missão. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé? Irmãos, esse mês nós começamos a trabalhar outro tema, não deixando cair nenhum outro da igreja. O tema geral do ano é que ele cresça, mas esse mês nós vamos trabalhar muito em cima do tema semeadura. Então diga comigo, esse mês é o mês da semeadura. Fala para o irmão que está do seu lado aí, vamos semear e colher, irmão. Então diga comigo o tema da mensagem de hoje em 1, 2, 3 e semear e colher. Glória a Deus. Você crê nisso? Amém? Então abra sua Bíblia comigo em Gálatas, capítulo 6. Carta aos Gálatas, capítulo 6. Irmão, gosto sempre de explicar um pouquinho. A mensagem ela é temática, tá? Então não vamos ficar só nesses versos, vamos trabalhar o tema. Inclusive hoje é mais uma introdução, é mais aquele impacto do tema para depois, durante o mês, a gente ir mais detalhadamente. Nos cultos de orações vamos trabalhar em semear a oração, no culto de milagres vamos falar de milagres, culto da família falando mais especificamente sobre semear e colher. Hoje é uma introdução sobre o que o Senhor quer falar esse mês com a nossa igreja, amém? Então Gálatas 6, do 7 ao 10, quem achou, diga amém. Minha versão é NAA, você tem a sua aí, e nós vamos chegar no mesmo lugar em nome de Jesus. Diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba. Diga comigo, de Deus não se zomba. Isso é sério, irmão. Continuando, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Isso é bom, hein? Que notícia boa, irmão. Continuando, e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Glória a Deus. Feche seus olhos, querido, vamos orar rapidamente pela palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos aprender, ó Pai, queremos saber o que o Senhor tem para essa manhã. Fala, Senhor, a toda a igreja, a começar em mim, ó Deus, que o Senhor continue falando, desde o momento que eu comecei a preparar essa palavra, e continue falando agora, ó Pai. Ninguém vai escapar, ó Deus, do Teu amor essa manhã, ninguém vai escapar da Tua correção, ninguém vai escapar do que o Senhor veio fazer essa manhã conosco, ó Pai. A única coisa que pedimos é, livra-nos de todo mal, de toda distração nesse momento. Sabemos que o Senhor está cuidando de tudo, ó Pai, então não há motivos para estarmos ansiosos com outras coisas, a não ser de receber mais de Ti essa manhã, em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Amém. Pode tomar o seu lugar. Irmão, nós somos uma igreja pentecostal, então você pode dar glória a Deus, aleluia. Não deixe em silêncio não, você pode glorificar. Irmãos, então, semeadura, o Senhor falou ao nosso coração, nós falando em família, pedindo ao Senhor, para que nós trataríamos esse mês de março, e o Senhor falou ao coração do nosso pastor muito mais forte, sobre semeadura. E aqui estamos nós trabalhando nessa área. Irmãos, e semear e colher é fato. Se você for reparar, tudo que nós fazemos, todas as nossas ações, tudo é uma colheita. Tudo é porque você e eu, nós semeamos alguma coisa. Tudo. Até quando estamos parados, até quando não queremos fazer, até quando deixamos de fazer, até a omissão, pode ser uma semeadura. Isso é importante a gente saber, isso é importante a gente enfatizar. Então, por isso que nós temos que estar em constante ação, por isso que falamos tanto de ação no mês de fevereiro,
E agora estamos entendendo aqui que até se estivermos parados, nós estamos semeando alguma coisa, irmão. E podemos colher algo desse tipo, porque o que a palavra de Deus fala, que o que nós semearmos, nós vamos colher. Diga comigo, o que eu semear, eu vou colher. E aí, irmão, isso te preocupa ou isso te deixa feliz? Isso nos preocupa ou nos deixa feliz? A gente tem que refletir sobre essas coisas. Porque isso é a parte, semear e colher, na parte literal é a agricultura. E ela foi a primeira bênção que o Criador deu para o ser humano, para a criação. Foi a primeira bênção. Deus foi lá e apresentou isso, a primeira coisa, para sustentar, para se alimentar, para abençoar. Então, a semear e colher é uma bênção e uma responsabilidade. Diga comigo, semear e colher é uma bênção e uma responsabilidade. Diga comigo, é um princípio e é graça. Olha quanto benefício, irmão. Nós temos em poder semear, mas também nós vamos colher. E o princípio desse princípio está lá em Gênesis 1, primeiro capítulo da Bíblia, se você quiser abrir. Gênesis 1, 29 diz assim, e aqui é o sentido literal, mas irmão, traga tranquilamente para o lado espiritual, já deixa o Senhor trabalhar no seu dia a dia, na sua prática. Acho que ninguém aqui é agricultor, acredito eu, ninguém trabalha com terra. Alguém trabalha com terra aqui? Alguém é agrônomo aqui? Alguém trabalha com fazenda, roça? Não? Amém? Então vamos trazer tudo para esse lado, para o lado espiritual, para o nosso dia a dia. E lá em Gênesis 1, 29 diz assim, e Deus disse ainda, eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. Então o Senhor nos dá o alimento que for preciso, irmão. Nós temos acesso a todo o alimento de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado aí, você tem acesso a todo o alimento de Deus, irmão? Já passando mais para frente, eu vou ler vários versos aqui de Gênesis. Gênesis 2:9 diz assim, do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. Boas à vista e bom para alimento. Então o Senhor tem coisas boas, irmãos, para nós. O Senhor tem alimento para nós. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que Deus deu ao homem já a responsabilidade disso, irmão. Então é nossa responsabilidade a gente semear e cultivar. Semear e cultivar é preparar a terra, colocar semente, cultivar, cuidar, regar, até que cresça o que nós estamos semeando. Lá em Gênesis 2:15 diz isso, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Fala para o irmão que está do seu lado aí, a tua responsabilidade é cultivar e guardar. Irmãos, e eu quero até fazer um parêntese aqui, para falar com os homens da igreja. Cadê os homens? Levanta a mão os homens. Seja você casado, você que ainda não casou. Irmãos, nós homens temos uma grande responsabilidade, porque a primeira pessoa da casa, e você jovem que vai casar, já se atente com isso, já guarde isso, o princípio é, a primeira pessoa da casa a ensinar e a fazer a semeadura e a colheita é o homem. Abraça, irmão, essa responsabilidade, sou eu e você. Não adianta, porque a ordem foi dada para Adão, era para ele cuidar, tanto é que tudo que aconteceu depois, o acidente do pecado aconteceu depois, foi porque ele omitiu, ele foi plantar a omissão e colheu o pecado. Então, homens, irmãos que estão aqui, se nós plantarmos omissão na nossa casa, se nós plantarmos omissão com o nosso casamento, com a nossa cônjuge, com os nossos filhos, nós vamos colher pecado e destruição dentro da nossa casa. Nós fomos chamados para cultivar e cuidar. Então diga comigo os homens, eu fui chamado para cultivar e cuidar. Diga comigo mais uma vez, eu fui chamado para primeiro semear e colher. Glória a Deus. Irmã, você pode dar uma salva de palmas por isso, pelo seu marido, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Nós homens somos os lavradores do nosso lar, não que o restante da família não tenha que semear junto, não tenha que aprender, mas nós somos os primeiros, irmãos, nós somos os primeiros, os homens, nós temos que começar, esse é o nosso chamado, é o chamado dos homens da igreja. E o Senhor logo mostrou cedo a causa e efeito, em Gênesis 2, 16 ao 17 diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, irmão, a omissão aí é para todos, agora já voltamos à palavra para todo o coração aqui presente. Se nós fizermos errado, se nós não obedecermos a maneira que o Senhor nos direcionou, para fazermos a semeadura, a colheita, o cultivo, o guardar as coisas, irmãos, o tomar cuidado, porque o Senhor nos mostra, está aqui, a minha Bíblia, está aí a sua Bíblia, o Senhor nos mostra aonde cultivamos, aonde semeamos, o que vamos colher como bênção, mas o Senhor também sempre nos alerta desde o começo da criação, aqui não mexe nisso, não planta isso, não coloque essa semente, não coma disso, não se alimente disso aqui. Então o Senhor determinou desde o começo, e no decorrer da palavra, irmão, se nós estudarmos, nós saberemos aonde semeamos e aonde colhemos, aonde desfrutamos, aonde nos alimentamos de Deus, mas também é bem claro na palavra de Deus o que não devemos semear, o que não devemos colher, o que não devemos cultivar e do que não devemos nos alimentar. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Isso é bom, irmão, porque nós temos um Criador perfeito, um Pai perfeito, o lavrador perfeito, que cuida de toda essa área. Então, irmãos, tudo que nós plantamos, tudo que você planta te alimenta, ou você se alimenta do que você planta. Porque isso é literal. Deus falou para Adão, vai lá, planta, e aí o que plantar, o que você cultivar, o que você guardar, você vai comer. E nós precisamos saber, então diga comigo assim, o que eu plantar é do que eu vou me alimentar. Ó, irmão, isso é sério, fala para o irmão que está do seu lado aí, ó, o que você plantar é o que você vai se alimentar. Você planta, você colhe, e o que você colhe é o que você tem para se alimentar. Não adianta plantar ou não plantar, ou plantar omissão, e aí querer a colheita do outro. E aí querer se alimentar da colheita do outro. Você vai se alimentar do que você plantar, do que você colher. Então, se você planta amor, se você planta bondade, se você planta busca, se você planta fidelidade ao Senhor, você vai colher e se alimentar de fidelidade, amor, bondade, de tudo que você pode desfrutar em Deus. Mas repito, irmão, eu quero insistir nessa palavra. Se nós plantarmos omissão, irmão, é de omissão que nós vamos se alimentar. É uma lei natural. É o princípio de Deus isso. Não tem como fugir. E digo mais, irmãos. Eu gosto sempre de ser pé no chão. Lá em Gênesis 3, 17 ao 19, uma vez eu li um livro que falou desses versos, e esses versos são muito sérios. Gênesis 3, 17 ao 19 diz assim, ó. Depois do pecado, quando o Senhor foi dar a sentença, quando o Senhor foi dar o que seria de Adão, Eva e da serpente, depois do que aconteceu, e a Adão ele disse, ó, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Plantaram desobediência, colheram a sentença de morte, irmão. Quem planta contrário ao que Deus está mandando plantar, quem vai e come o que não era para comer, tem essa sentença. E então, irmãos, ainda que nós plantemos, ainda que nós estamos diante dessa terra, estamos diante dessa sentença, claro que nós temos Jesus, o nosso Salvador, que nos libertou, que nos salvou e que nos conduz ao bom plantio. Porém, irmãos, por conta disso aqui, por conta da desobediência, por conta do pecado,
na nossa plantação da nossa vida, no decorrer dos nossos dias, nós vamos dar de frente com ervas daninhas, nós vamos dar de frente com espinhos às vezes. Quem tem jardim em casa aqui? Alguém tem jardim? Levanta sua mão, pode levantar. Tem jardim? Você já passou por um jardim, você sabe, irmão, ou se você mora em algum lugar que tem aquelas praças, alguma coisa, pode ver, irmão, ainda que se cultive, ainda que cuide bem, o que aparece sempre? Aquele mato chato, não é? Aquela plantinha. Quem tem aquele vaso de planta, a gente tem lá os vasos de planta lá em casa, vai, mexe, deixa bonitinho, nossa, fica até digno de uma foto no Instagram. A plantinha lá que você arrumou, você põe lá as suas plantas lá, não sei, nem sei falar o nome das plantas, irmão. A Natália tem um monte daquelas que parecem de plástico lá, que eu nem sei o nome. Suculenta, essas mesmo. Ô negócio chato. Tem que deixar certinho, não pode pegar muito sol. Se pega muito sol, elas ficam com uma corzinha diferente, não sei o que, tudo mais. Mas você vai lá, cultiva, não sei o que, você tira certinho, tá bonitinho, a terra, ela, não sei o que. Dá 2 dias que você não mexe, 3 dias que você não vai lá dar uma olhada, o que tem? Tá lá a daninha, tá lá aquele matinho chato. É ou não é, irmão? É ou não é? É. Então, nós vamos plantar, nós vamos cuidar, mas sempre vai aparecer, por causa dessa sentença, por causa da desobediência. Então, aí você fala, mas Tiago, eu tenho plantado isso, nossa, mas eu estou colhendo isso, eu tive que lidar com isso de outra pessoa, nossa, foi isso que eu plantei, Tiago, eu planto fidelidade ao Senhor, não sei o quê, mas agora eu estou tendo que lidar com fulano, que não sei o quê, que nem é problema meu. Pois é as ervas daninhas, os espinhos dos outros, às vezes, que a gente vai ter que lidar na caminhada da vida, irmão. Essa é a realidade. Então, mas mesmo assim, o que a palavra de Deus está falando em Gálatas? Se esperarmos e tivermos paciência e permanecermos, não desanimarmos, teremos a colheita do Senhor. Não desanime, irmão. Fala para o irmão que está do seu lado, não desanime com os espinhos e as ervas daninhas. Fala para ele assim, continua a cultivar, irmão. Cuida da sua semeadura. Irmãos, e o decreto do Senhor, que isso sempre permaneceria, está lá em Gênesis 8, 22, logo depois do dilúvio, o Senhor fala, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita. Então está determinado, irmão, enquanto durar, e a terra está durando, não é verdade? Está aí derretendo, estamos num calor, então, olha, parece que vai derreter a qualquer hora esse planeta, não é verdade, irmão? Que calor. Mesmo assim, o Senhor diz que enquanto durar, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então o Senhor, é um decreto dele, irmãos, mesmo depois que ele tentou dar um reset aí com o dilúvio e tudo mais, ele determinou, ele falou, olha, aquilo que era antes, ficou aí 1 ano e alguns dias, 1 ano e alguma coisa, só dilúvio, foi um tempo parado de terra, mas eu declaro que aquilo que você semear, você vai colher. É o Senhor falando ao nosso coração, irmão. Enquanto você durar, enquanto você estiver aqui, o que você semear, você vai colher. Voltando em Gálatas 6, 7 ao 10, eu quero ler o verso 8, e eu busquei uma versão lá, que é mais fiel ainda ao grego do Novo Testamento, que diz assim, porque quem semeia em direção à sua própria carne, da carne colherá a podridão. O verso fala na NAA, a corrupção. Mas irmãos, se trabalharmos para os nossos desejos, se semearmos para o que a gente sente carnalmente, irmão, nós vamos colher corrupção, nós vamos colher o que tem mais de podre nessa vida, nesse mundo. Então fala para o irmão que está do seu lado, irmão, não semeie os desejos da tua carne. Aí continuando, mas quem semeia em direção ao Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Semeie no Espírito, irmão. Fala aí para o irmão do seu lado, semeie no Espírito, irmão, e você colherá a vida eterna. Irmão, nós temos dois campos para semear. Nós temos o campo carnal e o campo espiritual. Diga comigo, eu tenho 2 campos para semear. O campo carnal, campo espiritual. Diga comigo, declara aí, eu escolho o campo espiritual em nome de Jesus. Glória a Deus.
Irmão, embora possa haver espinhos, embora possa aparecer ervas daninhas no meio do seu cultivo, nós não desistiremos, nós não vamos desanimar, irmãos. Em 2 Coríntios 4, do 16 ao 18, diz assim, ó: por isso não desanimamos, diga comigo, por isso não desanimamos. Glória a Deus. Eu vou continuar aqui. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz, irmão, de produzir, como se fosse agrícola aqui, nossa leve e momentânea tribulação, nós passarmos, nós resistirmos, nós não desanimarmos no meio da tribulação, irmão, produz para nós um eterno peso de glória. Então nós estamos plantando, não desanimar, estar esperançosos em meio à leve e momentânea, vai passar a tribulação, irmão, vai passar a tribulação. Então não estarmos desanimados, estarmos alegres, estarmos resistindo, ainda que o nosso exterior esteja desgastado, o nosso interior é renovado a dia, produz um peso, um eterno peso de glória. Leve tribulação, mas o que está sendo colhido na glória é pesado para você, irmão, é bênção, é grande, é pleno para nós, é pleno o que Deus tem para nós, para essa colheita, se não desanimamos. Acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Irmão, plante atitude, plante amor, plante resistência, semeie a resistência, semeie firme e forte, irmão, porque quando a gente coloca a semente lá na terra, aí a gente tem que tampar, não é verdade? Então ela fica invisível, são as coisas, é como está falando aqui, as coisas, a gente tem que acreditar nas coisas invisíveis. Aí você olha para a terra, nossa, não está saindo nada, nossa, mas eu estou plantando isso aqui, não está dando em nada, não está dando resultado, eu não estou vendo. Calma, debaixo da terra está criando a raiz da boa colheita que você vai colher, da eterna colheita que nos espera, irmão. Calma, espera, não é o que a gente vê, está acontecendo no campo que a gente não vê. O Senhor está fazendo, irmão, o Senhor está fazendo, a colheita é certa, diga comigo, a colheita é certa. Olha o que Jesus diz lá em Lucas 6, 43 a 45. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. É óbvio, irmão, aqui é uma questão óbvia, mas a gente precisa falar. Se você é uma boa árvore, se nós somos boa árvore, irmão, não tem como dar mau fruto, não tem como surgir mau fruto, e não tem também daquela que é uma árvore má, uma má árvore, que dê bom fruto também, não tem essa lógica, irmão, não tem como. Apesar de parecer, nossa, mas aquela pessoa é tão mal, aquela situação é tão ruim, por que parece que está dando tudo certo? Não está dando certo, porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz, diz o Senhor Jesus, porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. Diga comigo, a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. Aí eu continuo aqui, e a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. O príncipe dos pregadores, pastor Charles Spurgeon, do século XIX, se eu não estou enganado, ele diz que, ressaltava que assim como um agricultor diligente confia na certeza de sua colheita, o cristão deve semear com fé, esperando que Deus multiplique e abençoe os frutos de cada ação virtuosa. Então tenha fé, irmão, tenha fé que o Senhor vai prosperar a tua colheita. Fala para o irmão que está do seu lado, irmão, tenha fé, porque, irmãos, o próprio Jesus vai dizer que não tem como camuflar
a colheita. Não tem, irmão, como, não, eu plantei isso aqui errado, não, mas vai parecer para o pessoal que é certo sim o que eu estou fazendo, eu vou conseguir esconder. Jesus diz lá em Mateus 12, do 33 ao 37, tornem a árvore boa, o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má, e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Aí ele diz, raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Não tem, irmão, não tem. Ainda que a pessoa do coração ruim, uma pessoa do coração mau, uma árvore má dos frutos ruins, ainda que ela use as palavras mais doces, não tem como aquilo produzir um bom fruto. Não tem. Então, irmão, se você se sente influenciado por alguma raiva, algum ódio, um mal dentro de você, entenda, o seu fruto será ruim também. Então deixa o Senhor cuidar do seu coração, deixa o Senhor te tornar uma árvore boa para bons frutos. Deixa Ele trabalhar, deixa o lavrador trabalhar e cultivar em você uma boa árvore de bons frutos. Porque aquele que é como uma árvore ruim, não adianta, produzirá frutos ruins. Porque a boca fala do que está cheio o coração, ele fala de novo, a pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira as coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Lembra, irmão, que no culto da virada, eu preguei sobre as nossas palavras aqui, e as nossas palavras são como semente, irmãos, na vida dos outros, na nossa vida também. E aqui está falando, porque pelas suas palavras você será justificado, você pode ser justificado pelas boas palavras que você proferiu, pelo que você tem falado. Repito, irmão, como eu disse lá no dia 31 de dezembro, o que você tem falado na sua casa? Que sementes têm saído nas suas palavras? O que você tem cultivado com o que você diz, com as suas ações? Vamos relembrar isso, irmão, para a gente não deixar a peteca cair já aqui no terceiro mês do ano. Diga coisas boas para a sua família, para a tua casa, para as pessoas. Diga coisas edificantes. Busque no Senhor o lavrador, e Ele te dará o fruto certo para você produzir no seu lar. Vamos abandonar, irmão, tentar falar palavras doces, tentar usar outras palavras para intenções ruins, intenções péssimas. Deixe o Senhor, o bom lavrador, o perfeito lavrador, converter a nossa árvore em bons frutos, principalmente pelo que falamos, porque pelas suas palavras, pelas nossas palavras, irmãos, nós também seremos condenados. Isso é sério. Essa é a colheita de más palavras, é sermos condenados. O que semeia no campo da carne, em Mateus 15, 18 ao 20, diz assim: mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração, irmão, quem semeia na carne, procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade física, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. São estas coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Aqui é quando Jesus estava falando com os hipócritas, que falavam de rituais judaicos, que era assim que se purificava, mas o Senhor está falando que aonde se purifica, aonde se muda, é dentro do coração. Irmão, semear uma semente ruim, semear pelo que a carne quer, pelos desejos carnais, pelo que se nós sairmos de perto do lavrador perfeito e tentarmos semear por nossa conta própria, o que vamos colher é maus pensamentos, é homicídio, adultério, imoralidade, furto, falso testemunho e blasfêmia. Então não semeie, irmão, na tua carne. Fala para o irmão que está do seu lado aí, não semeie na carne, irmão. Em Provérbios 22, 8 diz assim: o que semeia a injustiça, colhe a desgraça. O que semeia a injustiça, colhe a desgraça, e a vara da sua indignação será destruída. Em Jó 4:8, segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. O que lavra a iniquidade e semeia mal, é isso que vai colher, irmão. É isso que vai colher.
É isso. Agora o que semeia no campo espiritual. Diga assim, eu semeio no campo espiritual. 2 Tessalonicenses 3,13. Quanto a vocês, irmãos, não se cansem de fazer o bem. O Senhor está falando essa manhã com o teu coração, irmão, com os teus pensamentos, na tua semeadura, no teu campo espiritual aí, irmão. Não se canse de fazer o bem. Não se canse. Está vendo que a gente está falando de não desanimar, de não cansar, se resistirmos. Porque o ato de semear, irmão, é cansativo mesmo. A gente sabe literalmente aí como são nos campos agropecuários aí, que é cansativo. Não é fácil, é trabalhoso. Às vezes a gente quer evitar esse cansaço, mas se não cansar, não devemos cansar. Se não desanimarmos, teremos a boa colheita. Em todas as áreas, irmãos, coloca aí em todas as áreas. Eu não vou trabalhar aqui área específica, porque o tempo corre e essa mensagem é só a introdução. Mas em todas as áreas, se não cansarmos, se não desobedecermos ao Senhor, se resistirmos ao mal, se não escolhermos a semente do mal, mas escolhermos a semente do bem, nós vamos ter a boa colheita em todas as áreas. Em todas as áreas. O lavrador, a videira e a semente que precisa morrer. Abra em João 15, se você quiser abrir, ou olha aqui no telão, João 15, do 1 ao 4. O que Jesus vai dizer? Eu sou a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. E o meu Pai é o lavrador. Quem é o lavrador, irmãos? Deus, nosso Pai. Ele é o principal, Ele é o perfeito lavrador. Ele que semeou a nossa vida, irmão. Você foi semeado por Ele. E aí Jesus continua, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. O lavrador corta. Se a gente estiver tentando ficar ligado a Jesus e não dermos bons frutos, irmãos, Ele vai cortar. E tudo que dá fruto Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então acabou o seu fruto bom, irmão, já Deus vai te colocar para gerar mais frutos, e mais frutos, e mais frutos, e bons frutos, sem parar, irmão. Dá aquela descansada na terra, igual é na agricultura, tem que descansar na terra, daqui a pouco vem de novo a sementeira, vamos de novo plantar, para daqui a pouco colher bons frutos novamente. Mas nós temos que estar ligados na videira verdadeira, que é Jesus, é Ele. Produza mais frutos, vocês já estão limpos por causa da palavra que eles têm falado, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nós temos que permanecer em Jesus, irmãos. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Os nossos frutos só vêm se estivermos ligados a Jesus. Fala para o irmão que está do seu lado aí, você só vai produzir se você estiver ligado a Jesus, irmão. Jesus fala em João 12, 24 até o 26, em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Irmão, tudo que nós plantamos, primeiro morre, para depois crescer, para depois nascer, para depois dar raiz, para depois dar uma boa árvore e depois dar bons frutos. Se nós amamos a nossa vida, se nós estamos semeando, amar a nossa vida, a nossa carnalidade, as nossas emoções, os nossos desejos, o que nós vamos colher é perdê-la. Nós vamos perder, vamos morrer. Agora, se nós plantamos a rejeição ao que a nossa carne quer, a rejeição total ao campo carnal, irmãos, aí sim, nós teremos a vida eterna. Aí sim, nós colheremos a vida eterna. Então, é o que eu falei desde o começo, nós também temos que saber o que não plantar. Então, não podemos plantar, não podemos semear no campo carnal, nos nossos desejos, porque o Senhor Jesus está sendo bem claro aqui, quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Ele continua, se alguém me serve, siga-me, e aonde eu estou, ali estará também o meu servo, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Se nós plantarmos serviço, nós colheremos a honra do nosso Pai, irmãos.
Mas temos que plantar. Nós temos que plantar serviço. Nós temos que plantar acompanhar Jesus. Não sair de perto dele, não sair da tua palavra, não sair da oração, não sair da comunhão. Isso aqui, irmão, que nós estamos fazendo essa manhã, é uma semeadura, é plantarmos algo em comunhão aqui. E nós vamos colher, nós já temos colhido as bênçãos, os milagres do Senhor nessa igreja. É ou não é? Nós já temos colhido as bênçãos, irmãos. Nós temos colhido as vitórias nos desafios. Nós semeamos aqui em comunhão e colhemos o acolhimento do irmão. Às vezes você tá semeando em lágrimas, mas você vai colher sorrindo, porque nós estamos em comunhão, e um irmão vai te ajudar nessa semeadura, nessa colheita. Nós temos uns aos outros aqui, irmãos, nós estamos juntos, semeando juntos. Fala para o irmão que está do seu lado, irmão, nós estamos semeando juntos. Salmo 126, do 5 ao 6, diz o que eu acabei de falar: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Está chorando, irmão, no que você está plantando? Está difícil aguentar, você chora, você não consegue ver, tá difícil de ter esperança pelo que se vê. Calma, com júbilo você colherá. Você vai colherá feliz, alegre, você vai comemorar a sua colheita, irmão. Nós vamos comemorar com você a sua colheita. Você pode falar isso para o irmão que está do seu lado: eu quero comemorar a tua colheita, irmão. Ai, Deus é bom demais, irmãos. Deus é muito bom. Queria chamar o ministério de louvor aqui no altar. Irmão, não desanima. Não desanima não. Você está vendo como é óbvio o que o Senhor quer falar nessa área? O que nós plantarmos, nós vamos colher. É uma certeza. Não tem como plantar milho e querer colher feijão, não é verdade? Não tem como. Então plante no campo espiritual, irmão. O Senhor te dá a boa semente. Ele te dá a graça da boa semente, para você plantar a boa semente e colher bons frutos na sua vida espiritual, sua vida financeira, na sua vida de comunhão, em tudo, irmão. Não desanime. E lembre-se que eu falei, a semeadura, ela é secreta. Ninguém vê você lá colocando a sementinha, ninguém vê o que você está plantando aos poucos, fica oculto, mas a colheita será pública, a colheita será vista. Não tem como não ver uma árvore de bons frutos, não tem como saborear um fruto de uma boa árvore e não dizer: que saboroso que é esse fruto, quão bom é. O Senhor dará bons frutos para boas semeaduras, uma boa plantação. Você pode se colocar de pé? Aleluia, glórias a Ti, Senhor. Nós Te louvamos, Deus. Santo, santo é o Seu nome. Eu gostaria de chamar os pastores.